Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Já estamos chegando no final da nossa série sobre o juízo investigativo e eu tenho certeza que foi uma bênção para você. Tenho certeza que você tem aprendido muito. Aí já fizemos 10 vídeos, já colocamos 10 vídeos nessa série. Dá para fazer uma espécie de podcast, hein? Você pode aí ficar ouvindo todos os capítulos e eu espero que realmente tenha sido uma bênção na sua vida. Hoje nós vamos dar aquela explicação que eu prometi no vídeo passado. Bom, tudo isso ficou claro, pastor, mas onde é que entra a parte do desapontamento? E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Vai ser um vídeo curto para mostrar a vocês o que foi que aconteceu. Então, fica com a gente até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Muito bem, meus queridos, a doutrina do juízo investigativo é uma doutrina bíblica, ela é uma doutrina que tem embasamento, você pode observar dentro da palavra de Deus, você não precisa de uma literatura extra. Os adventistas do sétimo dia não creem nessa doutrina porque, Ellen White falou, porque o pioneiro A, B falou, não. Nós acreditamos na doutrina do juízo investigativo porque ela é bíblica. Agora, pastor, 1844, o senhor explicou que Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, santuário celestial. O Senhor mostrou dentro da Bíblia que era necessário que as coisas celestiais fossem purificadas não com sangue de bodes, carneiros, mas com sacrifícios superiores, isto é, o sacrifício de Cristo. E onde é que entra a parte do desapontamento? William Miller, ou Guilherme Miller, ele fez todos os cálculos que nós mostramos aqui. É claro, hoje nós temos muito mais tecnologia e o Hilton apresentou aqui de maneira brilhante para nós os cálculos através da astronomia, não é? Eu mostrei para vocês no vídeo anterior sobre as estações do ano. E Guilherme Miller, ele chegou a estes impasses do capítulo 8, verso 14. Ele leu e ele fez associação com o capítulo 7 e ele chegou à seguinte conclusão. Quando ele leu o capítulo 7, eu quero ler com vocês. Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 9, diz assim: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve. O cabelo de sua cabeça com a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. E aí o texto continua dizendo assim: um rio, manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Nós temos aqui uma cena de juízo, no capítulo 7. Nós temos uma cena de juízo. E Guilherme Miller já entendeu, é o juízo final. É o juízo final. Por quê? Você tem o rei se assentando, Deus, assentando-se em seu trono, milhares de milhares o servindo, e aí diz assim, ele assentou-se e abriram-se os livros. E aí o verso 13 diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Nós temos uma cena de juízo. Como é que eu sei? Porque o texto diz que era um juízo. O texto é claro em dizer, não é? Olha o que diz o texto aqui, olha. Milhares de milhares o serviam, verso 10, milhões de milhões estavam diante dele, e assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então, nós temos um juízo em andamento. Nós temos um juízo. E aí o rei se assenta para julgar. O nosso Deus está assentado. E aí aparece no verso 13 a figura do filho do homem, vindo nas nuvens. Ele estava nas nuvens do céu, diz aqui o texto, nas nuvens do céu, como o filho do homem, e veio para a terra. Não, o texto diz assim, e dirigiu-se ao ancião de dias. A cena é de juízo, e o filho do homem que está no céu vai nas nuvens e é encaminhado até o ancião de dias. Não vem para a terra. Guilherme Miller, ao ler esse texto, ele interpretou o seguinte, aqui trata-se do juízo final, muito provavelmente é o juízo final, e isto daqui já é no final dos impérios, porque é no período da ponta que estava falando blasfêmias e guerreando, etc. Ele entendeu, é o final do período, portanto, o mesmo período aqui das 2.300 tardes e manhãs. Se o livro de Daniel trabalha com repetição e ampliação, nós estamos aqui no período do último império, haveria 2.300 anos, ele fez os cálculos, chegou ao período ali de 83.843 e 44, e ele pensou, terminado tudo isso, segue-se uma cena de juízo. Jesus vindo nas nuvens do céu, vai julgar tudo e destruir tudo,
e, enfim, os salvos ele vai levar com ele. Pronto. Guilherme Miller entendeu que era a volta de Jesus. Só que o texto não diz que era a volta de Jesus. O texto diz que era uma cena de juízo, e isso as pessoas parecem ignorar. Era uma cena de juízo realizada no céu, e Jesus Cristo, que é o Filho do Homem, vai até a presença do Pai. O texto é muito claro. É a passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo. É a purificação do santuário celestial, prevista lá também no livro de Hebreus. Prevista em Daniel 8,14. Guilherme Miller que confundiu o evento, mas ele acertou o período. O período, de fato, estava em seu cumprimento nos dias de Guilherme Miller. Aí ele entendeu, ora, vindo nas nuvens, juízo, pronto, é o final. É o juízo final, Jesus vai vir, ele vai colocar um fim em todas as coisas. Foi apenas um erro do evento. Por isso, o livro de Apocalipse diz sobre este assunto que João ele deveria comer um livro. João, olha só, livro de Apocalipse, capítulo 10. No capítulo 10, verso 2, depois de ter visto um anjo muito forte, poderoso, ele tinha na sua mão um livrinho aberto e o pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra e etc. E aí o anjo chega, este anjo poderoso, chega e diz assim, olha, verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse, toma este livro, come o livro, e ele será amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho aberto da mão do anjo e o comi. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, meu ventre ficou amargo. E ele me disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Como que nós adventistas entendemos esta profecia? Tratava-se naturalmente do livro de Daniel e da mensagem que seria tão bonita, doce na boca. Quando Guilherme Miller entendeu isso aqui, ele estudou o capítulo 8. E aí, não adianta você tentar entender o que eu estou explicando aqui agora se você não estudou a série inteira. Você precisa assistir todos os vídeos anteriores. Guilherme Miller entendeu que o período era aquele mesmo e estava feliz. Olha, é isso. 1843, 1844, ele estava ansioso por esse período. Ele não chegou e determinou um dia, vai ser dia tal. Guilherme Miller não fez isso. Eu vou explicar para vocês, presta atenção. Mas aí ele estava feliz, ele disse a volta de Jesus e etc. Ele começou a pregar isto. Isto foi uma coisa assim tão estupenda que os Estados Unidos inteiro ouviu falar dessa mensagem numa época que nem internet tinha, não existia o WhatsApp. Agora deixa eu falar uma coisa para que você entenda. Não foi apenas Guilherme Miller que chegou a esta data, você sabia disso? Você sabia que na América do Sul um padre chamado Manuel Lacunza também fez estudos no livro de Daniel e chegou a este mesmo período e ele nunca conversou com Guilherme Miller, nunca trocaram ideias? Você sabia que lá na Europa também outros estudiosos da Bíblia chegaram ao mesmo período e eles diziam alguma coisa está para acontecer em 1843, 1844? Você sabia disso? Você sabia que Isaac Newton já tinha feito rascunhos sobre datações do livro de Daniel? Sabia disso? Pois é. A gente percebe que a mão de Deus estava trabalhando para que as pessoas voltassem para este livro. Mas como assim, pastor? Porque já tinha sido profetizado. Lembra nos vídeos anteriores que eu falei para vocês que o anjo disse para Daniel assim, Daniel, fecha esse livro, porque só no tempo do fim que ele vai ser entendido, ele vai ser compreendido. Fecha, não é para você. É lá para o tempo do fim. Então Daniel ele fechou as palavras desse livro e no tempo do fim o livro deveria, portanto, ser entendido, compreendido. Guilherme Miller começou a estudar e ele pregou a mensagem e muita gente começou a aceitar. Alguns diziam assim, mas tá errado isso aí. E começaram a zombar de Guilherme Miller. Você sabe. Jesus não voltou. E Guilherme Miller tinha feito cálculos que chegavam ali ao verão de 43, 44, por aí. Acho que verão de 44, onde houve o primeiro desapontamento. Eu não sei se você sabia disso, mas houve um primeiro desapontamento. Guilherme Miller, como ele não estabeleceu um dia, ele não disse vai ser dia tal, ele estava esperando em um período. Ele dizia, vai ser por aí, por esse tempo ele vai aparecer. Só que depois desse primeiro desapontamento, passado o verão e Jesus não veio, um indivíduo por nome Samuel Snow pegou os cálculos, refez tudo. E ele olhou o pensamento carita, ele olhou as datas, ele estudou bem profundamente o assunto e ele chegou ao outono
de 1844. E ele chegou a estabelecer que o dia da expiação, ou seja, o Yom Kippur, que era o 10º dia do 7º mês, no ano de 1844, seria correspondente ao nosso calendário no dia 22 de outubro. Pronto. Ele chegou, sentou com Guilherme Miller, mostrou os cálculos e disse onde que está o erro. E as pessoas não conseguiam provar para ele que estava errado. Guilherme Miller adotou a data, adotou aquele período. E agora que eles pregavam com muita ênfase. E esperaram Jesus então voltar, porque eles não tinham se tocado ainda no que seria o evento. A data estava certa, o evento estava errado. Chegou o dia 22, Jesus não voltou. Foi doce na boca, mas no final foi amargo. Entretanto, Apocalipse diz, importa que vocês continuem ainda profetizando. É na manhã seguinte, no dia 23, que Irã Edson, conforme vocês viram no vídeo do Hilton, ele vai no milharal. Eu estive na casa ali, passei pelo milharal onde ele passou, e ali ele viu no céu, com uma visão, ele viu a passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo, e ele disse, peraí, então não era a volta de Jesus? Deixa eu voltar para ler de novo aqui o livro de Daniel. E ele leu, acertou-se e abriram-se os livros, um juízo, juízo, milhões de milhões serviam, aceitou-se o juízo, e abriram-se os livros, e o Filho do Homem dirigiu-se ao ancião de dias, não à terra. Gente, então peraí, então não era a volta de Jesus que estava sendo predita? Era um juízo no céu. Só que ele não sabia esses detalhes que eu expliquei em toda essa série. Ele era uma pessoa que estava buscando respostas. E Deus iluminou a mente daquele homem. E na Edson começou a estudar. E algumas pessoas começaram a se unir e tentar entender o assunto. Pessoas oravam buscando respostas. Quando aconteceu o desapontamento, havia milhares de pessoas que estavam envolvidas com o assunto, entendendo este assunto, esperando a volta de Jesus. E quando houve o desapontamento, dividiu-se em 3 grupos. Um grupo que dizia que a data estava certa, mas o evento estava errado. Um grupo que dizia que o evento estava certo, mas a data estava errada. E um grupo que dizia que a data e o evento estavam certos. Então dizia assim, este é o último grupo, né? Não, a data está certa e o evento também. Era a volta de Jesus, foi naquele dia. Ué, Jesus voltou sim, voltou espiritualmente, voltou aqui no meu coração. E você que não recebeu, está perdido. Ué, então a volta de Jesus vai ser de forma espiritual? É. Este grupo tinha muitos adeptos, mas logo se vacilou-se. Havia um outro grupo que dizia assim, não, era a volta de Jesus, só que eu acho que a gente calculou errado. Vamos calcular de novo? E outros continuaram calculando, também se vacilou-se. E havia um grupo bem pequenininho, mas bem pequenininho, de pouquíssimas pessoas, não chegava a 10, que diziam assim, que estudaram junto com o Irã Edson e disseram, não, realmente era essa a data, estava certo, o cálculo está certo, não tem, matematicamente é isso aqui. Agora, será que o evento era a volta de Jesus? Não era. Era um juízo. Ok. Agora faz sentido. E começaram a estudar, ler novamente a Bíblia, viram o livro de Hebreus, livro de Daniel, livro de Apocalipse, e aí então eles entenderam esta doutrina tão especial, tão importante, que era o dia da expiação, o Yom Kippur, aquilo que Jesus está fazendo lá no Santuário Celestial. Então, o desapontamento não aconteceu porque a data estava errada, mas porque o evento foi entendido de maneira errada. A data estava correta. Você viu em vídeos anteriores, pelas estações do ano, pela astronomia, do jeito que você quiser, você vai chegar a 1844. Você chega no outono de 1844, você vai chegar ali. Agora, o evento é que não era a volta de Jesus. Não se tratava da volta de Jesus. Tratava-se da passagem de Cristo para o lugar santíssimo, Filho do Homem, sendo conduzido ao ancião de dias. E então, iniciando o seu processo de juízo investigativo ali no céu, conforme já havia sido predito em Daniel e também no livro de Hebreus. Nós já gravamos outros vídeos aqui sobre Guilherme Miller, estivemos lá na fazenda dele. Guilherme Miller foi um homem de Deus. Um homem que, a princípio, ele não chegava a ser ateu, mas ele era deísta. Então ele acreditava que Deus tinha até criado, mas deixou as coisas aí de qualquer jeito. Até que ele teve algumas experiências com Deus e ele começou a estudar a Bíblia. Ele sentiu a necessidade de pregar, mas ele não tinha coragem. Até que ele fez
um pacto com Deus, porque muita gente foi insistindo, prega, fala isso que você tem descoberto para as pessoas, ele ficava com medo. E ele fez um pacto com Deus e disse, olha, se chegar alguém aqui na minha casa e pedir para eu pregar, então eu vou entender que é a vontade do Senhor. E aí, pouco tempo depois, o sobrinho dele chega, bate na porta e diz, olha, o meu pai não está conseguindo pregar e ele pediu para você falar lá na igreja. E aí Guilherme Miller foi e começou a pregar. Queridos, este homem, após o desapontamento, ele não perdeu a sua esperança na volta de Jesus, não perdeu a fé. Ele morreu acreditando, Jesus vai voltar. Em algum momento ele vai voltar. Ah, mas os cálculos, não importa. Não importa. Ele vai voltar. E eu vou descansar esperando o meu Senhor voltar. E ele descansou na esperança de ver Jesus Cristo voltar. Pastor, ele se tornou um adventista do sétimo dia? Nunca. Primeiro porque na época dele não existia igreja adventista do sétimo dia. Os adventistas, que eram assim chamados, eram as pessoas que estavam aguardando a volta de Jesus. Guilherme Miller morreu na esperança da volta de Jesus, mas nunca uniu-se àquele grupo pequenininho que eu mencionei, que entendeu, que era o juiz investigativo. Ele continuou lá na sua fazenda, estudando a Bíblia, e descansou no Senhor, descansou esperançoso de ver Jesus Cristo voltar. Que essa esperança também esteja em seu coração. Que você seja um estudioso da palavra de Deus, que espere Jesus Cristo voltar. Eu quero que Jesus volte em meus dias. Se ele virá em meus dias, eu espero ansiosamente por isso. Mas se acontecer de eu descer à sepultura, que eu desça como um servo fiel, aguardando a volta, a bendita volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.